Ou essa notícia é uma mega fake news produzida pelo ministro Alexandre Padilha, ou então quem está trabalhando ali deve ser a presidente honorária Janja. Vamos falar sobre Lula, a internação de Lula. Ele passou hoje por um novo procedimento médico. E aí o que chamou muita atenção foi essa notícia, coloca na tela, Cláudio, por gentileza, dada pelo ministro da Casa Civil, aliás, pelo ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha. Lula está trabalhando e sanciona leis digitalmente na UTI. Vamos lá, André Marcília, começar contigo nessa. Como é que está analisando, hein, Marcília, essa situação do presidente Lula? E parece haver um desconforto, né, dos petistas em passar o bastão, né? Há uma resistência a entregar poder, delegar ao vice Geraldo Alckmin as funções. E aí o ministro hoje explicou que o presidente está sancionando leis digitalmente da UTI. O que você acha, hein, Marcília? Ninguém confia no doutor Geraldo, né? Essa é que é a verdade. O pessoal não entrega o bastão. E a nossa Constituição é muito imprecisa em relação a como arrancar o bastão também de alguém que hoje está no posto da presidência. O artigo 79, ele apenas diz que você voluntariamente pode entregar o poder. Mas como é que esse poder é delegado? Bom, se não for voluntariamente, não há nenhuma previsão. Inclusive, a Constituição, ela não é clara a respeito também de se houver, por exemplo, uma doença crônica ou uma doença incapacitante, como é que se faz num caso desse? Isso também não fica claro na nossa Constituição. Um caso como, se acontecer aqui no Brasil, um caso como aconteceu nos Estados Unidos, do Biden, né, será para nós algo muito novo e teremos de fazer uma interpretação da Constituição, enfim, através do artigo 80 e 81, que fala, por exemplo, de cargo de ser determinado, o cargo ficar vago e etc, etc. Então, é uma situação que não é nada confortável, porque a nossa própria Constituição deixa isso em aberto. E isso, Brown, deveria fazer com que o governo viesse a público e tratasse essa questão com mais seriedade. A gente não está falando apenas aqui de transparência a respeito da saúde do presidente da República. Não é meramente isso. E ainda que fosse, é relevante. Não foram as pessoas que hoje estão no governo que insistiram tanto para que durante o governo Bolsonaro fosse mostrado o tal cartão de vacina? Então por que agora eles não agem com a transparência que lá atrás eles pediram tanto? Mas não é apenas isso. É uma questão de transparência, é uma questão de publicidade, que são importantes princípios da nossa Constituição, exigidas pelo artigo 37, mas é também uma questão de governança. Quem está governando o país no momento em que o Lula, ainda que esteja bem cognitivamente, mas, poxa, ele está passando por procedimentos. É óbvio que ele está desacordado aqui e ali. Quem está no comando do país se não foi passado o bastão para o vice-presidente? Né? Isso está no ar. Ninguém vem a público senão a dizer coisas como ele está muito bem, ou ele está ótimo, ou ele vai receber alta, enfim, como se a gente devesse simplesmente acreditar na palavra das autoridades. Isso não é o suficiente. Numa democracia, é nosso direito saber o estado de saúde do presidente e é o dever do governo prestar contas detalhadas sobre como isso está. Não adianta a gente ouvir apenas boletins médicos, ou ouvir o médico falar, ou as autoridades dizerem que está tudo bem. Eles precisam vir a público, esclarecer o que está acontecendo e esclarecer quem está no governo quando o Lula está desacordado ou o que quer que seja, ao passar por esses procedimentos. É muito ruim a postura do governo e mostra não apenas como a comunicação do governo está perdida, mas como o próprio governo está um pouco batendo cabeça em relação a quem está no comando do país nesse momento. Você, Serrão, como está vendo esse quadro da internação de Lula e os novos procedimentos? Olha, essa notícia, para mim, ela é altamente preocupante. Primeiro que ela parece uma mentira deslavada. Vamos lá, vamos começar. Lula está trabalhando. Peraí, ninguém trabalha numa UTI internado depois de uma cirurgia na cabeça. Então esse trabalho está esquisito. Trabalho muito estranho. Sanciona leis. Como é que o cara que saiu da anestesia hoje cedo já está sancionando leis? Aí me veio uma dúvida cruel. Quem é a única pessoa que está acompanhando o Lula na UTI? Rosângela da Silva. Opa, então será que é a Rosângela da Silva que está lá despachando digitalmente, exercendo a presidência da República como esposa do Lula?
Será que é isso que está acontecendo? Ah, o Geraldinho, o PT não deixa o Geraldinho assinar nada, não. Mas a Janja, de repente, pode estar assinando digitalmente pelo Lula. Porque, olha, é muito difícil acreditar que ele, na cama do hospital, esteja lá dando autorização para sancionar alguma coisa. Então, ou essa notícia é uma mega fake news produzida pelo ministro Alexandre Padilha, ou então quem está trabalhando ali deve ser a presidente honorária Janja, que muitas vezes representa o governo brasileiro sem ter nenhuma legitimidade nem delegação para isso. Eu nunca vi nenhum decreto, nenhum papelzinho dizendo, olha, nenhuma publicação do Diário Oficial falando, não, a primeira-dama, senhora Janja Rosângela da Silva, está indo representar o Brasil em lugar tal. Se tivesse isso, até justificaria os gastos que ela tem. Ah, isso é legítimo, legal ou não? O presidente tem a atribuição de, por uma portaria, delegar ali a representação. Isso até poderia ser possível, embora a nossa Constituição não permita isso, não. Mas vai lá, nenhum papel dizendo que a Janja poderia representar o Brasil. E ela torrou dinheiro pra caramba. Tem a turma aí que criou o Janjômetro. Viram lá quanto que ela já gastou até agora em representações que não são aparentemente legítimas do ponto de vista do processo administrativo brasileiro, de acordo com o famoso artigo 37 da Constituição brasileira. Uma coisa está feia, Tribunal de Contas da União nada faz, nada se manifesta em relação a isso, não vi nenhuma manifestação do excelentíssimo ministro Bruno Dantas, daqueles que também deseja ser ministro do Supremo Tribunal Federal, assim que abrir uma vaga, não vi nenhuma manifestação dele sobre isso. A oposição no Brasil também não fez uma cobrança mais efetiva do ponto de vista regimental, da inquirição administrativa para saber como é que a Janja pode estar ali com o Lula, de repente, despachando, como é que a Janja, em vários eventos, aí representou o Brasil sem ter uma delegação legítima. Isso é altamente problemático. Ah, mas isso parece uma picuinha. Não, não é uma picuinha. Ou a gente no Brasil tem a legalidade com legitimidade, ou a gente tem a esculhambação. E a impressão que eu tenho é que nós estamos vivendo uma tirania da esculhambação. Lei só vale a lei que interpreta a favor de quem? É o modelo juristocrático, né? Para detonar o inimigo, o rigor da lei. Para perdoar o amigo, a condescendência da mesma lei. Então, isso não é justiça. Isso é a corrupção do Estado de Direito. Isso é a perversão do direito. E a gente não pode aceitar que isso continue acontecendo no Brasil. Lula, se recupera para você poder sair bem depressa, no tempo certo, dessa presidência da República. Ninguém aguenta mais você, não. Assista também o Bradock Show ao vivo. Câmara aprova novo tipo de prisão em flagrante, chamado de flagrante provado. Pacotão da Segurança, a Câmara aprovou novo tipo de prisão. Entre os projetos aprovados na terça-feira pelo plenário está esse, que cria um novo tipo de prisão em flagrante, apelidado de flagrante provado. A definição é que o flagrante provado ocorrerá quando o suspeito é encontrado em até 24 horas após o fato e reconhecido pela vítima ou por terceiro que identifique o autor do crime, também por meio de vídeo ou foto da ação criminosa. Vamos lá, André Marcília, o que te parece essa iniciativa, hein, Marcília? Olha, é uma iniciativa bem interessante, até porque hoje em dia, muitas vezes, quando um crime é cometido, o que até os advogados aqui falam, até, enfim, digamos assim, denunciam a classe, mas os advogados muitas vezes orientam a que a pessoa se esconda ou fuja, etc., para que o flagrante não se caracterize, porque isso pode resultar numa prisão imediata e etc, etc. Então, você estender ampliar a possibilidade de que o flagrante seja considerado, eu creio que é uma forma, inclusive, de você tornar mais justa a maneira de lidar com o tema. O flagrante não tem a ver com você pegar a pessoa com a boca no botija, como se diz, mas em haver uma concomitância entre o ato e
encontrasse a pessoa, prendesse a pessoa. Eu creio que você ampliar esse rol, inclusive para o meio digital, né, é bastante pertinente. Eu creio que os projetos hoje em dia estão sendo feitos. A gente viu aqui alguns projetos que vão nessa linha de pensar em punições mais severas, pensar em punições mais tecnológicas, entender que bandido tem de ser tratado dessa forma, não se pode passar a mão na cabeça como se ele fosse um coitadinho. Então, essas ideias parecem hoje estar tendo ares mais oxigenados, vamos dizer assim, dentro do parlamento, o que me parece bom. Até ontem, ou até pouco tempo atrás, as pessoas tinham vergonha de levar essas ideias adiante, e agora, talvez até com uma visão conservadora muito mais ampla dentro do parlamento, esses projetos e ideias podem seguir adiante, serem debatidos, e eu acho isso muito positivo para a democracia. Democracia é isso, não é uma ideia só, uma ideia de esquerda apenas ser tida como a correta e todo o resto é criminoso. Não, uma democracia é composta do contraditório e tanto um ponto quanto o outro podem ser debatidos e que vença a melhor ideia. Coronel. Pois é, então, essa ideia, ela está ali no que foi chamado do pacotão da segurança pública, muitas ideias interessantes, e vou subscrever isso que o Marcília falou, são inovações, inclusive utilizando a tecnologia, que servem para, de fato, nós diminuirmos a criminalidade, aumentando aquilo que é a punição, ou seja, combatendo a impunidade. Mas eu queria fazer um desafio. Você sabe, Vitor, que eu fiz um tweet essa semana no X, né, uma postagem no X, que teve 350, até agora, 355 mil visualizações no meu X. E sabe por que eu fiz essa provocação? Porque quando eu estive lá na Argentina, eu conversando com as mulheres que me contavam como foi a vida delas lá na colmeia, me chamou a atenção que uma imagem que me foi enviada e que eu coloquei na minha timeline, e eu coloquei o título de imperícia ou negligência. Por quê? Porque há imagens de várias pessoas que, de fato, cometeram atos de vandalismo no dia 8 de janeiro e que essas pessoas não foram presas. E há uma imagem em especial que eu coloquei nas redes sociais de uma mulher jovem que entrou no Palácio do Planalto com antecedência e praticamente preparou ali o cenário. Ela tirou o tapete do local, arrancou cortinas, derrubou quadros, fez toda uma preparação muito antes dos manifestantes chegarem, e quando eles chegam à Praça dos Três Poderes, ali no Palácio do Planalto, são presos idosos, senhoras e pessoas que não quebraram e não fizeram absolutamente nada que pudesse ser comparado até mesmo com uma violação do espaço público sagrado do palácio, porque elas estavam se abrigando ali. Agora, quando você fala de utilizar a tecnologia de identificação facial, eu encontrei um preso lá na Argentina que me mostrou o processo dele, no qual ele foi identificado, segundo o perito, pela orelha. E ele mostrou que havia uma fotografia dizendo que aquela orelha seria dele. Que bacana, né? Seria tão bom se a nossa Polícia Federal utilizasse esses recursos para que pudessem ser identificadas aquelas dezenas de pessoas que, de fato, depredaram o patrimônio no dia 8 e pudessem individualizar as condutas e não tratar esses brasileiros com crimes multitudinários, em que não foi identificado as pessoas que realmente cometeram aqueles atos. E com isso, nós tivemos essa excrescência de brasileiros inocentes pagando pelos que realmente depredaram. E pior, imputando-se a eles um crime inimaginável de golpe de Estado para essas senhoras e pessoas que estavam ali naquele dia. Então, que usemos a tecnologia. Eu deixo esse desafio para a Polícia Federal. Será que existe algum resquício de competência para que possam pausar essas imagens que estão ali nas redes sociais e identificar os verdadeiros depredadores e, quem sabe, fomentar a justiça? Boa, Coronel. E para fechar, Serrão, deixa eu te trazer aqui um outro tópico, que é o seguinte: Jojo Todinho foi alvo de ataques racistas na internet. Coloca o print aí para a gente, Cláudio, por gentileza.
foi compartilhado inclusive pela vereadora aqui de São Paulo, a Sonaira Fernandes, que também é negra. É assim que a esquerda antirracista reage quando vê um negro de direita. Leve-os para a justiça mesmo, Jojo. E ali a notícia da Revista Oeste: vai comer banana. Jojo Todinho sofre racismo nas redes e leva caso à polícia. Para a gente fechar, Serrão, seu comentário, por favor. Lamentável. Esse estilo canhoto de criticar o adversário, ele é nazi-comuno-fascista. É isso que a gente tem que entender. Essa esquerda brasileira age de maneira nazista, fascista e comunista. Não dá para essa galera continuar agindo dessa maneira. Isso é criminoso do ponto de vista humano. O que essa esquerda lacradora faz com a Jojo Todinho e tantos outros que eles consideram oposição é algo, do ponto de vista humano e político, criminoso, assustador. E sobre o flagrante provado, as imagens do 8 de janeiro, elas serviriam sim para um flagrante provado. Isso é um grande avanço. E 8 de janeiro ainda, o grande causador do 8 de janeiro está na UTI, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele, comandante em chefe das Forças Armadas, se tivesse ordenado que a Praça dos Três Poderes fosse ocupada pelo Exército e que ninguém entraria ali, o 8 de janeiro não teria acontecido. Ô Lula, por que o 8 de janeiro aconteceu? Por que você deixou o 8 de janeiro acontecer? Por que você deixou a turma dar o golpe? Explica, Lula. Ou então fica aí na UTI. Olá, aqui é o Rodrigo Constantino e eu estou passando para te convidar para assistir o Braddock Show ao vivo pelo YouTube. Esteja conosco de segunda a sexta, a partir das 20 horas de Brasília. A sua noite com os melhores comentaristas de política do Brasil é no Braddock Show.